Queridos irmãos, em razão do nosso retiro espiritual, nós não teremos a transmissão ao vivo dos nossos cultos, mas você pode acompanhar uma programação com reflexão espiritual e alguns louvores ao nosso Senhor. Deus te abençoe. Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 29, nós encontramos a seguinte oração dos apóstolos: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É tempo, o Mestre está chamando já, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Se marchar avante, todos seguindo a divina bandeira
sol sem esquecer a linha que dizer. Se marchar avante, todos seguindo a divina bandeira, sim, marchar avante, unidos e sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos a dançar. Desperta a igreja, o teu poder vem exercer, a todos faze Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, da morte eterna exalta-te para o eterno. Se marchar avante, todos seguindo a divina bandeira, sim, marchar avante, unidos e sempre no avançar. Glória, glória, eis quem canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos a dançar. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamar do Salvador será, por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Se marchar avante, todos seguindo a divina bandeira, sim, marchar avante, unidos e sempre no avançar. Glória, glória, eis quem canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos a dançar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os lindos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido vem Jesus.
Jesus. A graça e a paz, queridos irmãos, que Deus nos abençoe poderosamente. Queridos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Leremos os versículos 1, 2 e 3. Lemos assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desanimando em vossa alma. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que temos de mais uma vez compartilhar da Tua palavra. Pedimos, Senhor, a luz do Teu Espírito, para que possamos interpretar da melhor forma o texto sagrado, Senhor. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda a fé, para que possamos praticar a Tua palavra, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado, que a Sua igreja, ela seja edificada. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Carta aos Hebreus é uma carta muito rica, muito rica. Primeiramente porque é uma carta que nos ajuda diretamente a entendermos questões como continuidade, descontinuidade. É uma carta que nos ensina sobre como ler o Antigo Testamento e aplicá-lo aos nossos dias. É uma carta que nos ensina a preciosidade da pessoa de Jesus para o Evangelho. E também é uma carta que fala diretamente a irmãos que passam por aflições, por necessidades, por perseguições. O texto que nós acabamos de ler é o penúltimo capítulo dessa carta, ou seja, o seu autor, que muitos dizem ser Paulo, outros dizem que não. O seu autor, ele está agora fortalecendo os irmãos na fé. Ele vai terminar a sua carta dizendo a eles: não desistam. Não desistam, em especial nesses versículos que lemos, dizendo: não desistam, pois vocês fazem parte da continuidade de uma história. Isso é muito importante. Muitas vezes nós acabamos por ler, por nos converter, participar da igreja de Deus e simplesmente pensar que a história começou conosco. E esquecemos que estamos, na verdade, em uma grande história escrita por Deus. Que estamos, na verdade, em uma grande e vasta história, onde passaram homens e mulheres que sofreram, que deram a vida pelo testemunho de Cristo Jesus, pela pregação do Evangelho, para que o reino de Deus avançasse. E nós muitas vezes esquecemos de tudo isso e olhamos apenas para o nosso umbigo, apenas para a nossa vida, apenas para os nossos momentos difíceis e temos uma ideia de que tudo se resume, na verdade, somente a nós. Então, nós começamos lendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Mas quais são essas testemunhas? Quando nós olhamos no capítulo de número 11, um capítulo muito conhecido, onde o autor ele fala sobre os heróis da fé. Ele diz então: pela fé Abraão, ele fala pela fé Raabe, pela fé Moisés, pela fé Davi, e nós conhecemos também tantos outros heróis da fé.
E o que é que o autor da carta, ele nos diz sobre esses homens e sobre essas mulheres que viveram pela fé antes dos irmãos a quem a carta é endereçada e antes de nós? Ele diz que todos eles ouviram a promessa de Deus e creram em Deus. Muitos deles, por exemplo, como Abraão, creu em Deus sem ver aquilo que Deus prometia e morreu sem ver aquilo que Deus prometeu. Mas ainda assim o autor diz que Abraão creu em algo maior, em algo que ele não pôde ver com seus próprios olhos, mas que Deus concedeu. Haja vista, nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje mediante aquilo que Deus prometeu a Abraão, que daria a ele um povo, e que este povo seria um povo de reis e rainhas, de príncipes e princesas, e o povo de Israel caminhou, e logo depois veio Cristo, e veio a igreja, e estamos aqui hoje, no Brasil, mas fazendo parte da aliança de Deus. Então, nós temos... O que o autor está dizendo é que atrás da nossa história, antes de nós, antes da igreja daquele tempo, daquilo que chamamos de igreja primitiva, já houve um povo, já houve homens e mulheres que lutaram, que perseveraram, creram naquilo que Deus disse sobre eles, creram nas promessas de Deus, perseveraram nessa fé e foram agraciados por Deus. Essa é a grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Então, como é que nós podemos olhar para esse texto e aplicar a nossa vida? Nunca esqueça, você não é o único que sofre por conta do Evangelho. Você não é o único a negar coisas que você queria, prazeres da sua carne por conta do Evangelho. A verdade é que muitos outros, grandes homens, grandes mulheres, antes de nós, ouviram a palavra de Deus, creram em Deus e deram as suas próprias vidas crendo em Deus. E o autor diz que nós somos rodeados por essas pessoas. É como se os santos olhassem para nós da eternidade e dissessem: passei por esse caminho, ouvir a voz de Deus, criei em Deus e o Senhor foi fiel para comigo. Creia também, porque o Senhor será fiel para contigo. O Senhor cumprirá a sua palavra. O Senhor fará tudo aquilo que prometeu. Persevere, aguente firme. Nós aguentamos firmes. Davi creu quando Deus, através de Samuel, disse que ele seria o próximo rei. Primeira coisa que Davi enfrenta é um gigante. Logo depois, a perseguição de Saul. Mas Deus cumpriu a sua palavra sobre a vida de Davi. Davi olha para nós e diz: se Deus diz que vai acontecer, se Deus diz que vai fazer, então creia. Ainda que depois disso, muitas aflições você tenha sofrido por conta da promessa. Abraão esperou em Deus, e somente quando tinha 100 anos foi agraciado com um filho. Abraão olha para nós hoje e diz: você não esperou 100 anos ainda, você não esperou 100 anos, aguente firme, porque eu esperei 100 anos e Deus cumpriu a sua palavra e me deu um filho. E hoje a nação que veio por meio de Isaac é grandiosa e se espalha pela terra por intermédio do Cristo. Creia em Deus e espere em Deus. Temos tão grande nuvem de testemunhas dizendo para nós: creiam no Senhor, confiem no Senhor e não desistam. Pois bem, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu lembro, toda vez que leio esse texto, eu lembro sempre daquilo que muitas vezes ouço, principalmente de jovens que acham que já passou ou já perdeu muito tempo na vida. E qual é o escape?
O escape é sempre: se eu não conseguir aqui dentro, se eu não conseguir na igreja, se eu não conseguir no caminho de Deus, eu vou procurar lá fora. Eu vou procurar minha carreira lá fora, eu vou procurar minha família lá fora, eu vou procurar o meu marido, a minha esposa lá fora. O autor da carta aos Hebreus diz: pois bem, se desembarace de todo o peso e de todo o pecado que te assedia, tudo aquilo que está diariamente dizendo a você: olha, aqui é um caminho mais fácil, aqui é um caminho mais prazeroso, aqui é um caminho mais rápido, tome este caminho. O autor de Hebreus está dizendo: olha para a carreira que lhe está proposta, olha para aquilo que o Senhor diz que tem para você, olha para o caminho que o Senhor colocou na sua frente e vai. O autor usa a ideia de um corredor, alguém que quer chegar em primeiro, mas que tem coisas sobre os seus ombros que lhe pesam, tem amarras sobre os seus pés que o impedem de correr, e então ele diz: se livre de tudo isso, lance fora todo pensamento contrário à vontade de Deus, lance fora toda e qualquer proposta que não venha de Deus, que é contrária à vontade de Deus. Por quê? Porque outros já trilharam esse caminho, sofreram muito mais do que nós, mas creram, perseveraram, continuaram e foram agraciados. Nós também podemos suportar, nós também devemos crer, e nós também seremos agraciados por Deus. O autor então usa, depois de falar sobre essa nuvem de testemunhas que está no capítulo de número 11, agora ele vai usar o melhor exemplo de todos. Eu gosto disso, gosto dele ter começado com os heróis da fé. Porque algumas pessoas, quando estão em dificuldades e nós falamos de Jesus, as pessoas dizem assim: mas aí é Jesus, né? Então o autor começa primeiro com homens falhos, como todos nós. Mas é impossível que ele não olhe para aquele que é perfeito. 100% Deus, ele é Deus, mas também homem, e é perfeito. Não foi, ele é perfeito. E ele diz: olhando firmemente, numa ideia de não tire o olho de Cristo. É aquilo que a gente fala quando as pessoas elas estão entrando, né, na igreja, elas estão chegando, a gente diz assim: olha, não olhe para o homem, olhe para Cristo. O autor está dizendo: olhando firmemente para Cristo. Por quê? Porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Nós cremos por conta dEle. A nossa fé está depositada nele. Podemos olhar para aquele que é perfeito, para aquele, como o próprio autor dos Hebreus disse, aquele que conhece as nossas dores, porque se fez homem como nós, porque padeceu como nós, então sabe como é difícil caminhar neste mundo. Mantenhamos então o nosso olhar fixos em Cristo Jesus. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Aquilo que nós cremos vem diretamente e está no Cristo, em Jesus. Ele é o autor, foi Ele quem nos chamou, mas Ele também é o consumador da nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé, Ele é quem cumpre todas as coisas. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Cristo foi proposto a Cristo Jesus, a ressurreição, a glorificação, uma alegria proposta após sofrimento, vergonha e morte. Foi proposto a Cristo Jesus o retorno ao seu lugar de glória depois de sofrimento, vergonha e morte. E o que o autor nos diz é: Ele suportou tudo em troca daquilo que lhe estava proposto, ou seja, Ele creu naquilo que lhe foi dito. Assim como Abraão, assim como Davi, assim como Raabe, assim como Josué, assim como tantos, ele creu.
Ele suportou a morte de cruz, ele suportou a vergonha. Ele suportou pessoas olhando para ele e dizendo: se és verdadeiramente filho de Deus, desce daí. Ele suportou homens pecadores olhando para ele dizendo: ele deve estar clamando por Elias. Ninguém o ouve. Ele é um homem como qualquer outro. Mas ele suportou, podia ter descido na cruz naquele momento, mas ainda assim disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então ele disse: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele creu na promessa do Pai. E hoje ele está sentado à destra de Deus. O autor termina dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. O que ele está dizendo é: Cristo suportou tamanha oposição. Considere a Cristo. Considere isso. Cristo suportou o sofrimento. Cristo suportou oposição. Cristo suportou chicotadas, bofetadas, cusparadas. Cristo suportou a morte. E eu lembro de Paulo descrevendo aos Coríntios e dizendo: porque vocês ainda não chegaram a padecer a ponto de dar o próprio sangue. Mas Cristo suportou, e o autor está dizendo: considere a Cristo, para que você não canse. Considere a Cristo para que você não desanime a sua alma, o seu coração. Quando você estiver cansado, quando você estiver esgotado, dizendo: Deus, eu não suporto mais, o autor está dizendo: considere Cristo. Cristo, quando você estiver dizendo: Senhor, eu me sinto tão sozinho, eu me sinto tão sozinha, considere Cristo, que disse: Deus meu, por que me abandonaste? Quando estiver doendo e você dizer: Senhor, eu não suporto mais tanta dor, o autor aos Hebreus diz: considere atentamente Cristo, para que você não se canse, ou seja, para que você renove as suas forças, para que você não desanime, ou seja, para que você não pare. O que me leva a entender de que todo aquele que para, todo aquele que volta atrás, é porque não olhou para Cristo, é porque desconsiderou Cristo. E é aí que nós podemos dizer: sem Cristo, nem tente. Sem Cristo, nós não vamos muito longe. Lembre-se de Cristo. Considere a Cristo. É do alto que virá o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso maior exemplo. Cristo conseguiu, Cristo venceu, e você também vai vencer. Nós venceremos porque Cristo é conosco, porque temos Ele não só como nosso maior exemplo, mas temos Ele como nosso ajudador. Ele nos deu do seu Espírito. Ele disse: eu vos enviarei o Consolador, eu vos enviarei aquele que vos ajudará, aquele que vos fará lembrar, não só para que venhamos combater aqueles que falam contra o Evangelho, mas aquele que nos fará lembrar também as promessas de Deus, para que não venhamos desanimar ou retroceder. O próprio autor dessa carta diz: porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que prosseguem. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Que o Senhor sustente a nossa fé, que o Senhor continue a nos ajudar, que Cristo seja o nosso alvo sempre, que os nossos olhos estejam sempre em Cristo. E com certeza, como diz o autor de Judas, ou seja, como diz o próprio Judas, aquele que é poderoso para nos apresentar
irrepreensíveis naquele grande dia. O Senhor é poderoso e fará isso. Que Deus nos ajude. Oremos. Santo Deus e Pai, pedimos a Tua graça, Senhor. Pedimos das Tuas misericórdias. Pedimos que o Senhor levante os nossos olhos, Senhor. Como um pai que vê o seu filho de cabeça baixa e então põe a mão no seu queixo e levanta o seu rosto. Ó Pai, levanta o nosso rosto, Senhor, para que possamos olhar firmemente para o Teu Filho. As aflições, as dificuldades nos fazem baixar a cabeça e fechar os olhos. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito não nos deixe esquecer de que muitos já trilharam esse caminho que hoje nós fazemos e sofreram muito mais do que nós mesmos, Senhor. Mas olharam para o Teu Filho, creram na Tua palavra e foram abençoados. Nos ajuda a olhar para o Teu Filho, a continuar crendo nas Tuas promessas, Senhor. Porque o Senhor, no final de tudo isso, nos glorificará. Nós Te pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos, ajuda a nossa fé, Senhor. Oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe.